Durante uma semana inteira, um lobo aparecia todos os dias na frente de uma escola, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, sem atacar, sem fugir, apenas esperando. No começo, todos pensaram que era apenas um animal perdido, mas quando uma professora lembrou de uma menina que costumava conversar com bichos e que havia desaparecido meses antes, a história tomou um rumo que ninguém esperava. A primeira criança que o viu achou que era um cachorro muito grande. Depois percebeu os olhos. Não eram olhos de bicho de estimação. E parou de andar. O portão da escola ainda estava fechado, mas o lobo já estava lá, parado, imóvel, como se estivesse esperando alguém tocar o sino. Um dos seguranças do turno da manhã foi o primeiro adulto a notar. Estava acendendo o cigarro do café das 6h45 quando viu o vulto ao lado da cerca. Pensou em gritar, em pegar o rádio, mas algo no animal o fez parar. Ele não se mexia, não mostrava os dentes, não parecia com raiva nem faminto, só observava. A notícia se espalhou rápido entre os funcionários. Tem um lobo na frente da escola. Não era lenda urbana, nem exagero de zelador. Era real, grande. E tão calmo que parecia quase domesticado, quase. Às 7h em ponto, quando o primeiro sinal tocou, ele fez algo estranho. Virou a cabeça devagar, olhou uma última vez para o portão e se afastou, sem correr, sem olhar para trás. Sumiu entre as árvores como se fosse a coisa mais normal do mundo. No início, acharam que tinha sido um acaso. Algum animal perdido, confuso com o som da cidade ou com o cheiro de comida no lixo. Mas no dia seguinte, ele estava lá de novo. Mesmo lugar, mesmo silêncio, mesma hora. E ali, mesmo sem ninguém dizer uma palavra, começou a nascer a pergunta que faria todos os olhares mudarem. Quem ele está esperando? Na sala da diretoria, o telefone tocou 7 vezes naquela manhã. A maioria das ligações vinha com o mesmo tom de voz, aflito, contido, como se as palavras fossem menores do que o medo. É verdade que tem um lobo aí fora? Meu filho acabou de me dizer que viu um bicho enorme perto do portão. Vocês já chamaram alguém, né? A diretora Cristina tentava manter a calma. Ela era boa nisso. Já lidara com casos de febre em massa, ameaças falsas, até uma cobra na quadra de esportes certa vez. Mas aquilo era diferente. Um lobo, na cidade, em frente à escola, por 2 dias seguidos. Isso não é comportamento selvagem comum, disse o agente ambiental por telefone. Se ele não atacou, não rosnou, não reagiu, algo está fazendo ele voltar. Pode ser território, pode ser outra coisa. Na tela do monitor de segurança, uma imagem congelada do animal capturada naquela manhã. O lobo parado, olhando para o portão. Não parecia assustado, nem assustador, mas havia algo nos olhos dele que incomodava. Algo que ninguém conseguia descrever com precisão, mas que todos sentiam presença. Alguns professores defenderam a suspensão das aulas. Outros tentaram minimizar. É só um bicho perdido, vai embora logo. Devem estar exagerando. Mas os olhares voltavam sempre para a imagem do monitor e para o fato simples e incômodo. Ele sabia a hora de chegar e sabia a hora de ir embora. Na reunião da tarde, Cristina fez anotações em um caderno pequeno. Lobo não agressivo, mesmo horário, mesmo ponto, crianças assustadas, pais em alerta, equipe dividida. Antes de encerrar, ela fez uma pergunta baixa, quase como quem pensa alto. E se ele estiver esperando alguém? Silêncio. Ninguém respondeu, mas naquele momento, todos pensaram a mesma coisa. E ninguém mais dormiu em paz naquela noite. Na terceira manhã, alguns funcionários já estavam olhando para o relógio antes mesmo do lobo aparecer. Era como esperar um ônibus ou uma sombra. Pontualmente, às 7h02, ele surgiu entre as árvores. Mesmos passos lentos. Mesma postura, mesmo olhar. Dessa vez, alguém gravou. Um vídeo curto, tremido, mas suficiente para viralizar nos grupos de pais. Ele voltou. Terceiro dia. Não está com medo. A professora de ciências, que sempre incentivava os alunos a observarem pássaros, sugeriu montar um diário coletivo. Vamos registrar os horários, o comportamento, talvez seja só padrão migratório. Ninguém teve coragem de dizer em voz alta o que realmente pensavam. Aquilo não era migração. Era hábito, era rotina, era espera. Na quarta-feira, o lobo chegou antes do primeiro carro. Ficou parado por mais de meia hora. Um aluno do 5º ano, chamado Miguel, comentou com um amigo. Acho que ele tá procurando alguém, tipo, esperando. O outro riu, mas não respondeu, porque no fundo também achava. No 5º dia, chovia. Forte. Mas ele apareceu mesmo assim, encharcado, coberto de folhas grudadas no pelo, e ainda assim parado, firme. O segurança que o via todo dia começou a chamá-lo de o sentinela.
Esse bicho sabe mais do que a gente, comentou tomando café, o olhar perdido na névoa do campo. Na sexta-feira, a diretora Cristina chegou mais cedo. Ficou no carro com os faróis apagados. Viu quando ele surgiu do meio da mata. Viu o momento em que ele parou. Sentou, olhou o portão, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais escutava. Ela não soube explicar, mas por um segundo sentiu arrepio. Não de medo, mas de lembrança. Como se aquela cena já tivesse acontecido antes. Como se aquela espera fosse antiga. E então, finalmente, alguém perguntou em voz alta, não como hipótese, mas como fato ainda sem resposta. Quem ele está esperando? Foi numa sexta-feira. Final de manhã, o sol alto depois de uma semana de garoa. O lobo já tinha ido embora quando ela apareceu. Veio a pé, andando devagar pela calçada de pedras esfareladas. Usava um vestido longo e um casaco de lã fina como quem tinha saído de casa sem muita pressa, mas com um motivo muito claro. Trazia uma cesta pequena nos braços. De dentro escapava o cheiro sutil de biscoitos com canela, do tipo que crianças amam. Os funcionários não a reconheceram de imediato, mas a professora Isabel sentiu o peito apertar assim que a viu se aproximar da entrada. Saiu quase sem pensar, com um papel ainda na mão, e chamou. Você é a mãe da... Ela assentiu antes que o nome fosse dito. Olhos marejados, sorriso tímido, mas firme. Sou Lara. Você viu? Vi. As duas ficaram lado a lado, olhando para o ponto exato onde o lobo costumava ficar. A grama ali estava mais baixa, os galhos mais pisoteados, como se aquele canto tivesse ganhado dono. Ele era só um filhote, disse a mãe, a voz embargada. Ela o encontrou machucado, perto do riacho, um pouco depois da cerca da escola. Escondeu de nós por semanas. Levava pão, fruta, água com açúcar. Dizia que era só até ele melhorar. Fez uma pausa, como quem ainda tentava costurar as memórias ao tempo. Depois que nos mudamos, ela chorou por dias. Não pelo quarto novo, nem pelos amigos, mas por ele. Dizia que ele não ia entender, que ia esperar para sempre. Isabel segurou o próprio braço, como se precisasse de algum apoio. Ela ainda fala dele? Fala, respondeu a mãe. Não sempre, mas de vez em quando, antes de dormir, pergunta se um dia vai poder voltar. Olhou para a cesta nos braços e sorriu com tristeza. Esses eram os preferidos dela. Ela dizia que, se um dia ele sentisse esse cheiro, ia saber que ela estava por perto. Então, caminhou até a grade, agachou-se e deixou a cesta encostada no chão, ao lado da moita onde os desenhos das crianças já começavam a se acumular. Ele está esperando por ela, repetiu, como se precisasse reafirmar aquilo para o mundo. Ainda está esperando. E foi embora, sem alarde, sem pressa. O que antes parecia mistério, agora começava a se tornar memória. Nos dias que se seguiram à visita da mãe, mais detalhes foram surgindo. A professora Isabel lembrou de encontrar folhas molhadas na mochila de Lara certa vez, de ver arranhões discretos nos braços, de um cheiro constante de mato e barro que ela tentava disfarçar com perfume barato de morango. Lara era doce, mas reclusa. Tinha um caderno onde desenhava mais do que escrevia. Ali, escondido entre páginas de tarefas e recortes de jornal, havia um esboço simples, um animal de olhos grandes, corpo esguio e um coração desenhado entre eles. Ninguém sabia, mas a menina e o lobo tinham uma rotina só deles. De manhã cedo, antes da escola, ela desviava pelo bosque. Ali, perto de uma velha árvore caída, estava a toca improvisada. Folhas secas, uma caixa de papelão, panos velhos. O filhote, ainda mancando, aprendia a andar com equilíbrio. E Lara, com seus gestos gentis e palavras sussurradas, ensinava a ele o que era confiança. Era uma amizade nascida da solidão de ambos. Ele, ferido pelo mundo. Ela, invisível aos colegas e muitas vezes aos próprios pais. Durante semanas, ninguém soube. Ela escondia pedaços de pão no bolso, trazia uma garrafinha com mel diluído e falava com ele como se fosse parte de si. Você é meu segredo. Ela teria dito uma vez, segundo um bilhete rasgado que a mãe encontrou depois da mudança. Então, um dia, a mudança repentina. A notícia vinda à noite, as malas prontas em 2 dias e nenhuma chance de voltar ao bosque para se despedir. Ela tentou. Na manhã da partida, correu até o limite da trilha. Gritou pelo nome que havia dado ao lobo. Um nome simples, inventado, que só fazia sentido para ela, mas ele não apareceu. E por isso, o silêncio do carro foi tão pesado. Ela olhava pela janela com os olhos parados, como quem deixava algo para trás, algo que ainda respirava. Agora, olhando para trás, tudo fazia sentido. O lugar exato onde o lobo aparecia era o mesmo onde ela costumava se esconder quando estava triste. A mesma linha de árvores, a mesma pedra com musgo que servia de banco improvisado, o mesmo canto onde ela dizia: se um dia eu sumir, me espera aqui, tá? E ele esperou.
A primeira a deixar comida foi uma menina da turma do segundo ano. Um biscoito quebrado, envolto num guardanapo com desenhos de coração. Ela não disse nada, apenas saiu no fim da aula, olhou para o canto da cerca e colocou ali. No dia seguinte, havia mais. Um pedaço de maçã. Um bilhete com letra tremida. Para o lobo da Lara. Não fica triste. Alguém colocou uma tigela com água. Outro deixou um desenho. Uma criança e um lobo sentados juntos, olhando o céu. E quando perguntavam o porquê, a resposta era sempre parecida. Ele está esperando. A gente não pode deixar ele sozinho. Os adultos hesitaram no início, mas logo entenderam que não se tratava de risco. Era um ritual, um cuidado, um jeito infantil e incrivelmente maduro de lidar com algo que nem eles sabiam nomear. A professora de artes propôs: vamos escrever cartas para a menina do lobo. Cada criança escreveu uma, algumas curtas, outras cheias de desenhos. Uma dizia: acho que ele sente sua falta. A gente também sente, mesmo sem te conhecer. As cartas eram colocadas num varal improvisado, amarrado entre duas árvores. E toda sexta-feira, o varal crescia, como se os papéis estivessem tentando preencher a ausência de algo que só podia ser sentido, nunca explicado. O lobo começou a deitar. Antes, ele só ficava em pé, atento, alerta. Mas agora, após o sinal da manhã, deitava com o focinho encostado nas patas. Olhava por vezes para os papéis tremulando ao vento. Fechava os olhos por alguns minutos. E então, como sempre, partia. Mas algo havia mudado. Ele não estava mais só, nem a menina, nem a escola, porque mesmo sem palavras, todos ali entendiam. A espera dele agora era também deles. Naquela manhã, algo parecia fora do lugar. O portão abriu no horário de sempre. Os carros chegaram. As mochilas coloridas correram pelos corredores. Mas ali, no canto da cerca, nada. O lugar onde o lobo costumava ficar parecia o mesmo, mas estava vazio. Sem marcas frescas no chão, sem pegadas na lama, sem silêncio denso como nos outros dias. As crianças notaram primeiro. Ele se atrasou? Será que está doente? Será que já foi? O varal das cartas balançava devagar, como se respondesse: não hoje. Na hora da saída, ainda não havia sinal, nem no dia seguinte, nem no outro. O segurança do turno da manhã passou a chegar ainda mais cedo. Olhava a mata em silêncio, café nas mãos, olhos fixos nas sombras. Nada. A professora Isabel ficou mais tempo do que o normal na sala de leitura. Lia devagar, como se qualquer barulho vindo de fora pudesse ser ele chegando. Na segunda semana, ninguém falava mais disso o tempo todo, mas todos olhavam para o mesmo canto ao entrar. E o que antes era uma rotina silenciosa de chegada se tornou uma ausência partilhada. Uma espera que não doía, mas deixava rastro. Ninguém soube o que aconteceu. Se ele partiu por escolha, se encontrou o que precisava, ou se simplesmente soube que era a hora. Mas havia algo unânime, mesmo entre os mais céticos. Aquilo tinha terminado da mesma forma que começou, sem explicação, mas cheio de sentido. E, estranhamente, não foi triste. Foi bonito, porque nem todas as presenças precisam durar para serem reais, e nem toda ausência significa perda. Às vezes, quando algo se completa, ele não precisa mais estar. Hoje, onde antes havia apenas um pedaço de terra batida ao lado da cerca, existe um banco de madeira, simples, sem encosto, sem verniz, feito com sobras da reforma da escola, moldado pelas mãos de um dos zeladores que mais vezes viu o lobo de perto. Ele mesmo não disse muito ao colocá-lo ali, apenas comentou: é bom ter um lugar para esperar, mesmo quando ninguém vem. Ao lado do banco foi fixada uma pequena placa, letra cursiva, gravada direto na madeira. Sem nome, sem data, apenas uma frase. Às vezes, o amor espera, mesmo quando não entende por quê. Desde então, toda sexta-feira, alguém deixa uma flor ali. Às vezes é uma criança, às vezes, um adulto. Nem sempre é a mesma pessoa, nem sempre é a mesma flor. Mas toda semana, sem falta, uma nova cor repousa sobre o banco. Como se, de algum modo, ele ainda estivesse sendo esperado também. As crianças cresceram. A maioria já nem estuda mais ali, mas alguns voltam, de tempos em tempos, com irmãos mais novos, com filhos, e contam com um brilho nos olhos e um certo cuidado nas palavras. Aqui era onde ele ficava. A diretora se aposentou, a professora Isabel também, mas a história nunca deixou de ser contada, não como uma lenda, não como um aviso, mas como aquilo que realmente foi. Um encontro improvável, uma espera fiel e um amor que atravessou o tempo sem precisar ser compreendido. Afinal, o que é que precisa ser entendido quando é verdadeiro? Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.